Bia. Hello, Isabel. Good evening. Hello, Jonathan. Good evening. Ok, pessoal, a gente vai começar, né? Porque não dá para ficar esperando. So, hi, folks. What's up? Bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para receber sempre muitas novidades, né? Muitos assuntos interessantes. E eu sou Vanessa Brandt, ensino você a se comunicar em inglês em 4 meses do zero, mesmo que você já tenha tentado antes e desistido. E o tema da nossa live de hoje é dicas de como produzir pequenos textos em inglês. A gente já tem conversado, né, há um tempo em relação a como aprimorar as minhas dicas de listening, como aprimorar as minhas dicas de writing, né? Como me virar em alguns lugares, né? Em diferentes situações. Já mostrei várias situações para vocês. Mas hoje, especificamente, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do writing, ok? De como que eu posso formatar um texto pequeno em inglês. Muito fácil. Às vezes eu preciso enviar um e-mail em inglês, ok? Às vezes eu preciso me apresentar para uma pessoa que eu esteja conversando numa rede social. Às vezes eu preciso encontrar uma receita que seja, né? Eu quero uma receita de uma coisa específica e essa receita, sei lá, tá só no idioma inglês, né? Hipoteticamente, que hoje em dia é difícil. Mas, assim, eu preciso ter em mente como que um texto é formatado em inglês, ok? Muito parecido com como nós formatamos em português, né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Eu sempre gosto de comparar, né, o inglês com o português quando há comparações, né? Aí isso é exatamente como a nossa língua materna, que eu acho que fica mais fácil da gente assimilar. So, let's start. Now, hello, Ana Paula. Ana Paula chegou. Isa, Roberto, good evening. Good evening, everyone. Eu já dei boa noite aí em cima para todo mundo, ok? Aí hoje eu preparei os slides, porque assim, eu acho que na verdade o slide ele é mais fácil, né, do que ficar só falando muito. E eu acho mais fácil para a gente assimilar também, né? Então eu coloquei assim, pequenos textos em inglês, que é a proposta, né, do tema de hoje. Dicas de como produzir pequenos textos em inglês, ok? E aí eu vou começar mostrando para vocês alguns exemplos de textos, ok? Quem já estudou inglês alguma vez e pega algum livro de um curso ou de escola, dependendo do nível, a gente vê assim, textos bem pequenos. Só uma apresentação dizendo meu nome, minha idade, aonde eu moro, né? Se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu tenho filhos, enfim. Textos muito básicos. Mas há diferentes tipos de textos, ok? The first one. Cartoons, ok? São os quadrinhos. Alguns são muito complexos, mas é só para mostrar para vocês que o texto ele pode surgir na sua mente de várias maneiras. A gente não precisa ficar
agarrado e amarrado naquele texto de formatação, introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Let's see. Good night, Snoopy. Don't stay up late watching television. It's a great temptation. Então, sobre o que é esse texto especificamente, né? A gente já viu que os personagens aí, quais são? Good night, Snoopy. Boa noite, Snoopy. Já está na hora de você dormir. Por isso a questão do good night. Don't stay up too late watching television. Não fique acordado até muito tarde assistindo TV. Assistindo televisão. Aí ele fala assim, ele pensa, né? It's a great temptation. É uma tentação enorme, né? Uma grande tentação. Como acontece com as pessoas hoje em dia em celular, né? Muito similar. E então a primeira formatação de um texto que pode aparecer para vocês é um texto em quadrinhos. Se eu quero também treinar minha leitura, é uma boa opção, ok? Quadrinhos em inglês. E aí a gente tem a dialogue, ok? Um diálogo. Uma maneira muito simples também de você formar um texto. Eu vou criar um diálogo em que eu e a minha melhor amiga combinamos alguma coisa. Um diálogo, né? Com meu namorado e eu, ok? Então, diálogo é um texto muito legal também, ok? Vamos lá. Excuse me, are you American? Com licença, você é americano? Ou americana? Agora eu não vou saber, né? Quem foi que começou. Mas vamos lá. No, não, ela não é. Ou ele não é. Do you speak English? Você fala inglês? Olha só, você pode usar frases de gramática muito simples, né? Gramática para iniciantes. Ó. Are you American? É o verbo be, você faz perguntas. Are you? Is he American? Ok? Are they American? Do you speak English? Do you speak Spanish? Do you speak Portuguese? Ok? Você fala inglês? A little. Só um pouquinho, but not very well. Mas não muito bem. How long have you been here? Ok? Aí começa uma gramática para quem já está um pouco mais avançado. Mas como é só um exemplo, eu não me preocupei. How long have you been here? Por quanto tempo você está aqui? 2 months. 2 meses. What do you do for work? What do you do for work? Em que você trabalha? I'm a student. Eu sou um aluno, um estudante. How about you? E você? I'm a student too. Ok? So, simple, muito simples. Ok? E é uma forma da gente produzir um texto. E agora, eu vou mostrar um texto, na verdade, falando my daily routine, ok? Minha rotina diária. Aí sim, eu posso começar a formar as frases e juntá-las para que eu faça um parágrafo, por exemplo, né? Isso daí, it's a paragraph, é um parágrafo. My daily routine. I get up early in the morning. I get up early in the morning. Eu acordo cedo de manhã. I wash my hands and face and clean my teeth. So, eu lavo as minhas mãos e o meu rosto and clean my teeth. Escovo os meus dentes. Ou a gente também pode usar wash my teeth, ok? Clean my teeth. Dá no mesmo. I go out for a walk and come back home after. Aí eu dou uma saidinha para dar uma caminhada. Pay attention, the verb walk
I go out for a walk, a gente não pronuncia the letter L. A gente não pronuncia a letra L, ok? It's a silent letter. And come back home after 5 p.m. Ok? Ó, eu saio para uma saidinha, para uma caminhada e volto para casa depois das 5 da tarde, ok? Ou come back home after lunch. Volto para casa após o almoço, ok? Então, um exemplo de um texto bem simples para vocês poderem ter como exemplo, como um guia, ok? E agora, inclusive, ó, falando nas silent letters, eu esqueci de falar aqui, ó, temptation, ok? Temptation. Eu não pronuncio the letter P, ok? It's a silent letter, temptation. E agora, a gente vai ver realmente como que a gente pode colocar isso num papel, ok? Tá, você já mostrou os tipos de texto que existem, e agora a gente precisa entender como é que a gente vai pôr isso no papel. Beleza. Primeiro, escolha um tema claro, um tema que seja muito fácil para você discorrer sobre ele, falar sobre ele, ok? Escolha um assunto simples e específico. Olha o exemplo da daily routine. É um assunto simples, é uma coisa que você faz e repete todo dia. My routine, minha rotina, ok? Pode ser sobre o seu dia, hobbies, que é que você gosta de fazer para passar o tempo, família, ou até algo que você aprendeu recentemente. Então, descrever a família, como eu havia dito no início, também é interessante. Ou algo que você aprendeu recentemente. Agora você está começando a aprender inglês. Então, você pode escrever um parágrafo de como é que está sendo essa sua jornada aí no aprendizado, ok? E aí, eu coloquei alguns temas aqui, só para dar um exemplo. My favorite books. My favorite books. Look at the image. Olha só para a imagem. Meus livros favoritos, ok? Eu posso escrever sobre os meus livros favoritos. Quantos livros eu leio em um mês, ok? Quantos livros eu pretendo ler? Aí a gente vai ter que usar o futuro, ok? Quantos livros eu já li no passado? A gente vai usar o simple past. Então, sempre atento ao tempo verbal e ao tema, que tem que ser uma coisa muito clara. A day at a park. A day at a park. Um dia num parque, ok? Você saiu com a sua família para passar um dia no parque, fazer um piquenique, ou com um amigo, ou sozinho, né? Então, também é um tema legal. O que você levou para comer, né? Quem você encontrou, o que você fez para passar o seu tempo no parque, o que você mais gosta, né? Quando você vai passar o dia num parque. Então, assim, algumas coisas em relação a isso. A ser um tema claro para você, fácil para você falar. De preferência, uma coisa que você goste, ok? Então, beleza, escolhemos um tema, né? O tema está decidido, resolvido. E aí, agora, a gente vai organizar as nossas ideias. Como é que a gente faz para fazer uma redação em português? Exatamente assim. Ou você pensa num tema, ou a pessoa te propõe um tema, né? Aí, bom, pelo menos comigo acontece assim. Antes de eu começar a produzir o meu texto, eu meio que faço ele mentalmente. Eu vou falar sobre isso aqui no início, aí vou no meio, né, desenvolver mais sobre esse assunto, e no final eu vou concluir, ok? Antes de começar a escrever, pense nas ideias principais que você quer incluir no texto. Você pode fazer até por tópicos, sobre o que eu quero falar nesse texto. Então, eu vou colocar lá um tópico. Eu gostaria de falar sobre a minha família,
quantos irmãos, aonde eles moram, ok? Então, você depois vai desenvolver sobre aquilo. For example, um tema. My favorite hobby, né? Pus até uma imagem aí para vocês. Hobby, what's a hobby? Reading, listening to music, playing the guitar, ok? Playing basketball, playing volleyball. Isso é um hobby. Ler, esqueci o que eu falei do segundo. Ouvir música, tocar violão, jogar vôlei, play football, jogar futebol, ok? Enfim, vários tipos de hobby. Você pode escrever sobre o hobby, como você começou, o que te fez passar a gostar de fazer isso no seu tempo livre, ok? O que você gosta nele, no seu hobby? Por que você gosta de tocar um instrumento, por exemplo? Playing the guitar, tocar o violão. Guitar, pay attention, ok? Guitar, it's not guitarra. Guitar é violão. Guitarra, I say, electric guitar, ok? Então, o que me fez gostar de playing the guitar? Tocar violão. Quando eu era criança, eu tinha um amigo que gostava muito de violão, e aí ele começou a me dar aula, e pronto, eu comecei a gostar daquilo e nunca mais parei, tá? E por que você gosta tanto de investir nesse hobby? O que ele te proporciona? Ele te traz algum tipo de relaxamento? Isso tudo você pode incluir no seu tema, ok? Bia. E a Bia, perfect. No plural fica hobbies. Por que, pessoal? Hobbies. Porque eu tiro o Y. Antes do Y eu tenho uma consoante, ó, termina com BY. Aí no plural eu vou tirar o Y e vou acrescentar IES. Nossa, mas é tanta informação? Sim. Plural a gente tem muitas regrinhas básicas que é um assunto à parte. Mas está perfeito o seu plural, é assim mesmo. I have many hobbies. Eu tenho muitos hobbies, ok, Bia? Não sei se eu me fiz entender. E aí, pessoal, escolhi. Beleza. Organizei as ideias lá e pensei no meu tema. E aí eu vou pensar assim, se eu não tenho muito vocabulário, né? Eu não tenho muita base gramatical para escolher um texto muito longo, eu vou procurar escrever com frases curtas. Então, use frases curtas. Comece com frases mais simples. Para que vai complicar a parada se você nem sabe descomplicar? Pensa bem, ok? Não precisa ser complicado, especialmente no começo. Pay attention. I love reading books, ok? I love reading books. Eu adoro ler livros. Professora, por que tá reading aí? Reading, depois do verbo love, a gente usa ing, ing. Também pode ser porque é ação de ler, é leitura. Eu amo ler livros, tá? It makes me feel happy. Makes me, tá no simple present, no presente simples, na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Então, eu preciso acrescentar s, es ou ies ao final do verbo, dependendo da terminação do verbo. Qual é o verbo dessa frase? Make. So, it makes me faz sentir feliz, ok? A leitura me faz sentir feliz. Por que eu usei it? Porque eu estou me referindo à leitura, não é uma pessoa, ok? Então, beleza, já escolhi aí umas frases curtas para começar o meu texto, para ter algumas ideias. E aí, a gente vai para isso aqui, que eu vivo falando isso em várias
situações eu já falei. Use vocabulário básico. Beleza. Mas e se eu tiver um vocabulário mais expandido? Perfeito. Quanto mais vocabulário você assimilar, melhor para você, para sua vida, para sua compreensão, para sua... Culturalmente, você está aprendendo mais palavras, eu acho perfeito. Se você gosta, se você tem tempo para isso, quanto mais, melhor, ok? Mas se você não tem, ainda não teve a oportunidade, por que você vai usar um vocabulário que você desconhece, se você pode usar um vocabulário que seja mais fácil para você identificar, ou realmente uma palavra que você já saiba, ou alguma coisa que seja mais fácil para você deduzir, ok? Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas antes de eu formatar o meu texto. Eu quero falar sobre isso. Tá, mas será que eu sei todo o vocabulário que eu vou precisar para falar sobre esse assunto em específico? Eu quero falar sobre emoções. Como que essa pessoa estressada é relaxada, ela não se estressa, ela é muito legal, ela é bonita, ele é chato, ok? Enfim, você precisa saber adjectives, você precisa ter um vocabulário de adjetivo para você poder, né, usar. Então, vamos lá. Use vocabulário básico e tente usar palavras que você já conhece. E aí você pode ter uma dica aí, ó. Antes de você começar a escrever, você foi lá, escolheu o seu tema, já sabe exatamente sobre o que você vai falar, e você pode tomar nota das palavras que você quer que sejam incluídas no seu texto. Não tem problema nenhum. Já vai te deixar mais seguro. Ó, isso ajuda a evitar erros e aumentar a confiança. É lógico, ok? Quanto mais a gente acerta, mais confiante a gente fica. Mas não esqueçam que o erro, ele é muito importante para você adquirir a confiança. Normalmente, um aluno, quando ele erra uma coisa, e ele ficou muito chateado porque ele estudou aquilo, ele sabia o que era, e na hora da prova ele errou, ele nunca mais vai esquecer aquilo, ok? Então, o que acontece? É o lado bom do erro. O erro fez com que ele nunca mais esquecesse da palavra tal, nunca mais esquecesse como usa um tempo verbal future perfect, ok? Então, aumentando a sua confiança, você deixa de errar, ok? É uma via aí, né? Vai cá. Let's see the example. I enjoy listening to music because it relaxes me, ok? Já vou logo avisar. The verb enjoy, né? Eu curto, eu gosto, eu tiro proveito. Depois do verb enjoy, o próximo verbo tem que estar no gerúndio, com ing. Isso é uma regra gramatical, ok? So, I enjoy to listen to music. No, I enjoy listening to music, ok? Então, eu curto escutar música porque isso me relaxa. It relaxes me. It o quê? Tô falando o que usando esse pronome? Ouvir música. Por isso que é o it, ok? So, I enjoy listening to music. Eu gosto de ouvir música because it relaxes me, porque isso me relaxa, me faz ficar relaxado. Relaxes. Por que está no relaxes? É o mesmo caso do slide anterior. Simple present, terceira pessoa do singular, he, she, it. Depois do final do verbo, a gente acrescenta S, S e S. Beleza? Então, beleza. Pay attention. Nesse verbo ele é importante, ó. Listen to. Listen to, ok? É ouvir música. Listen to. Ele já vem com a preposição, tá? A preposição já vem colada nele, ele não quer se desapegar dela, e é assim que acontece. Beleza? É gramatical. A próxima.
Agora vem a melhor parte. Depois que eu fiquei sabendo disso tudo, né? Eu vou estruturar o meu texto. Nossa, agora é que vem a parte mais difícil, né? Como que eu vou estruturar isso tudo, esse monte de informação, que eu tenho que ter vocabulário, que eu tenho que falar sobre um tema, que eu tenho que isso. Gente, igual a português. Você tem que ter um texto que tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ok? Então, você pode fazer um texto de 3 parágrafos. Um você introduz, o outro você desenvolve, no outro você conclui. Beleza? So, introdução é onde você vai apresentar o tema. Apresente o tema. Olha só o que ele está falando. My favorite hobby, meu hobby favorito, is drawing. Drawing é desenho, ok? Drawing. Lembrando que toda ação que o verbo exerce, normalmente sempre é no ing. Por exemplo, draw, desenhar. Drawing é desenho. Read, ler. Reading, leitura. Ok? Aí a gente vai para o desenvolvimento. Bom, então ele falou, o tema é drawing. No desenvolvimento, o que vai fazer? Expanda suas ideias. Agora está na hora de você falar um pouco mais sobre isso. Descrevendo ou explicando algo sobre o tema. Então, o meu desenvolvimento, ele pode ter 2 vertentes aí. Ou eu vou fazer um texto descrevendo alguma coisa, ou vou explicar sobre alguma coisa. Uma coisa completamente diferente da outra, ok? I started drawing. Ó, eu started, o verbo está no passado. Simple past, eu acrescentei ed ao final do verbo, ok? I started drawing, eu comecei a desenhar when I was 10 years old. Quando eu tinha 10 anos, ok? Ah, professora, não poderia ser só 10 years, não. No, porque o verbo é years, o complemento é years old, é como se fosse 10 anos de idade. Ou você fala I was 10, ok? Ou I was 10 years old. Então, eu comecei a desenhar quando eu tinha 10 anos de idade. I like to draw nature and animals, ok? Aí ele vai falar um pouco sobre o que ele gosta de desenhar. I like, eu gosto, to draw, de desenhar, nature, a natureza, and animals, ok? E os animais. Então aí ele está contando um pouco quando ele começou a escrever e por que ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de desenhar. E aí, na conclusão, a gente vai finalizar com uma opinião que ele tem sobre o tema ou um resumo, né? Vou terminar aqui, vou dar uma resumida e vou acabar o texto. Drawing, drawing, o desenho, makes me feel, me faz sentir calm, não pronuncio a letra L, uma silent letter. So, drawing makes me feel calm and creative, ok? Desenho me faz sentir calma e criatividade, ok? Faz com que eu me sinta calmo e criativo, ok? Então, perfeito, ó, ele começou falando do tema, desenvolveu o tema e concluiu. Por que eu gosto tanto do hobby desenhar? Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode deixar aí, tá? Example. A introdução, ele usou. My favorite hobby is drawing. I started drawing when I was 10 years old. I like to draw nature and animals. Drawing makes me feel calm and creative. Pronto, ele formou um texto. 3 parágrafos, ok? Perfeito. E aí, depois de
tudo isso que eu falei, o que você precisa fazer? Quantas vezes a gente fala assim para o aluno em sala de aula? Terminou de fazer uma prova, leia a prova toda de novo, porque às vezes você pode procurar algum erro. Você corrige, principalmente em provas, né, de línguas, que a gente desconta erro ortográfico. Enfim, lá em matemática, você trocou um sinal, errou, você vai errar a questão toda. Então, é de extrema importância revisar o texto. Isso não tem conversa, ok? Depois de escrever, releia o que você escreveu. Verifique se há erros de gramática ou ortografia. Você vai verificar se você usou o tempo verbal certo, se tem que colocar S no final do verbo, se você fez certo. Se o verbo está no passado, se você colocou ele no passado direitinho. Ou se é um passado irregular, se você escreveu o passado irregular do verbo, ok? E a ortografia. Às vezes eu comi alguma letra, esqueci, né? Pulei, esqueci um S, esqueci um R no final da palavra. Isso acontece, ok? E praticar regularmente. Quanto mais você escreve, gente, mais fácil fica. Eu gosto muito de falar practice makes perfect, ok? Practice makes perfect. Então, a prática leva à perfeição. Então, experimente escrever pequenos textos, como eu falei, todos os dias. Ah, isso é impossível, não consigo escrever todos os dias. Eu vou escrever só 2 vezes na semana. Perfeito, começa com pouco. Como num diário, ou um comentário sobre o que você fez. Diário, gente. Diário não precisa ser um diário de quando a gente era criança. Você compra um caderno, escreve lá, dia tal, o que eu fiz na minha rotina e blá, blá, blá. Ok? Então, o importante é o quê? É praticar. Sem prática, você não chega a lugar nenhum. Ok? Bom, então, por hoje, essas são as dicas que eu trouxe, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Jenna. Hi, teacher. New here. I'm learning Brazilian Portuguese. I love your channel. Oh, thanks a lot. Where are you from, Jenna? Right here, please. Ela está dizendo, oi, professora. Nova aqui. I'm learning Brazilian Portuguese. Estou aprendendo português de Portugal. I love your channel. Okay, perfect. Thanks, okay. That's perfect. So welcome to our channel, Jenna. Okay? I hope you enjoy our lives. Okay, I understood. So, she is from Texas, okay? Ela é do Texas. That's perfect. I'm waiting for you every Tuesday and Thursday, okay? At 7 p.m. A gente espera por ela, né, pessoal? Toda terça, toda quinta, às 7 horas, com uma novidade diferente, com uma dica diferente, ok? E aí é isso, povo. Então, conselho a gente dá, né? Estude, adquira vocabulário, ok? Pratique o que você já aprendeu. Procure um vocabulário da functional language, ok? Da língua que a gente usa todo dia para ficar mais prático, ok? E aí a coisa flui, né? A gente começa a se sentir mais seguro e a gente perde muito medo, né? O medo, ele paralisa a gente. Eu tenho medo de falar, né? Me paralisa. Olha que legal o exemplo da Jenna, né? Ela está aprendendo o português, né? Do Brasil. E ela também pode estar tendo muita dificuldade, como nós temos, em aprender a língua dela. Mas
é um fato. Se eu quero isso, se eu quero aprender isso, eu tenho que mergulhar, ok? Oh, sure, perfect. Ok. I'm looking forward for you here in this channel, ok? Então tá, pessoal. Eu adoro, né, trazer essas dicas para vocês e espero que vocês comecem a colocar em prática, né? Escrever pequenos textos, pequenos parágrafos. Vai escrevendo com o que você sabe, perde o medo. Daqui a pouco, quando você vir, você já está escrevendo a composition, né? Uma redação, ok? So, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui até o final. E a gente está aqui toda terça e toda quinta, às 19 horas, né? Como eu já falei, com um tema diferente. And, deixa eu me despedir da Diana aqui. Bye, bye, Diana. See you. So, see you and bye, bye.